E aí, Clauber, já lhe trazendo aqui para o debate e pulando aí para a Série C, a gente teve o Náutico em campo hoje e perdendo uma boa oportunidade aí de São Bernardo, por exemplo, tropeçou em casa, era a chance de fazer essa ultrapassagem aí de São Bernardo e ainda trouxe mais gente ali para a briga, mais gente ali para o bolo, né? O Náutico cai duas posições nessa rodada com esse empate, sai na frente, gol de Jael, e aí Wagner toma um frangaço aí, um empate do Náutico. A gente pode até plugar a tabela também, mais na frente. Queria que você falasse um pouco do jogo aí e que a gente falasse um pouco da tabela também, da situação do Náutico na Série C. Lucas, o resultado foi bom para o Náutico pelo desempenho do Náutico. No contexto geral, acho que até também o Náutico tem um saldo positivo. O Náutico chegou a ser vice-líder, foi para 2 jogos fora e caiu agora para o 5º lugar, né? Depois de 2 jogos fora, então o dano ainda foi pequeno, com 2 empates fora de casa. O jogo contra o Confiança era o jogo que o Náutico podia ter vencido, fez um grande primeiro tempo e um péssimo segundo, e empatou, né? E quase perde. Mas o de hoje, não. O de hoje já foi um jogo bem diferente. O Náutico não jogou bem, teve pouca produtividade ofensiva, então saiu no lucro. Não que tenha sofrido muito, mas também não criou quase nada. O gol saiu de bola parada, né, que é a grande arma do Náutico na temporada. O Náutico estava no primeiro tempo conseguindo fazer com que o Botafogo tivesse dificuldade para criar. Quando o Botafogo melhorou, o Náutico fez o gol com o Jael, que Souza cobrou escanteio e já fez o gol de cabeça, mas ainda assim não foi um bom primeiro tempo. No segundo, logo no início do segundo tempo, Wagner erra na reposição de bola, dá a bola no pé do jogador do Botafogo e sobra para Bismarck, né, que passou quase um ano treinando no Náutico e fez o gol no Náutico, né, chutou, a bola fraca passou no meio das mãos de Wagner. Mas pela produção do Náutico, esse 1-1 ficou de bom tamanho, um ponto somado. O Marchiori falou, inclusive, sobre isso após o jogo, que ele chegou no Náutico para buscar pontos. E ele está conseguindo. De 12 jogos, de 12 pontos que Marchiori disputou pelo Náutico, ele conquistou 8 com 3 jogos fora de casa. Né? Então, 4 jogos Bom pelo aproveitamento. Náutico, 3 fora, 8 pontos conquistados. Então, o saldo dele está bem positivo. Então, acho que ainda... acho que olhando para cima, o Náutico perdeu uma chance ali de ficar um pouco mais tranquilo. Os outros adversários chegaram, mas eu acho que ainda esse saldo ainda é positivo, principalmente que o Náutico ainda carece de algumas peças. Né? O Náutico contratou Elton e Berguinho. O Berguinho estava no banco hoje, mas não entrou. Inclusive, Marchiori demorou muito hoje para substituir. Aparentou ser um recado para a diretoria. Ele fez uma substituição com 15, 20 minutos e fez outras 2 com 44 segundo tempo. Então, ele fez 3 substituições só apenas. E os jogadores que entraram também não foram bem. Acho que justificou um pouco. Então, o Náutico precisa de reforços, principalmente no setor ofensivo. Hoje a produtividade do ataque do Náutico foi baixa. Jael brigou, tentou, não fez uma partida ruim, não. Foi até um dos melhores em campo, não apenas pelo gol, mas pela movimentação dele, tentando fazer alguma coisa no ataque. Mas os pontas, né, Gabriel Santiago e Vilheiro, foram mais uma vez muito mal. Então o Náutico precisa de reforços e Marchiori, ainda nesse início de trabalho, está fazendo o Náutico pontuar. Então acho que com reforços a tendência é que o time melhore. Né? E aí o Náutico faltam 10 jogos, né? Tem 6 em casa e tem os 2 próximos em casa. O Amazonas, o líder, e aí um jogo bem complicado, depois o Alto. Então, acho que dos males o menor para o Náutico aí nessa sequência de jogos fora de casa. Botafogo vinha fazendo uma boa campanha, né, mas caiu de rendimento. Acho que são 4 jogos sem vencer. Confiança também vinha na sequência ruim, venceu na última rodada, mas também tinha 4 jogos sem vencer. Tinha uma porta aberta ali para conquistar pelo menos uma vitória que seria importantíssima, mas pelo menos não perdeu. Então, pontuar, a Série C ia caminhando e o Náutico pontuando, e principalmente 2 jogos fora de casa, eu acho que é o suficiente para o momento do Náutico e para o elenco que o Náutico tem. Se o Náutico tivesse um elenco mais qualificado, trabalho de Marchiori mais consolidado, talvez eu tivesse mais lamentando esses resultados. Mas como o cenário ainda é de problemas, de necessidade de investimento, então acaba que o saldo ainda é positivo para o Náutico nesse momento da Série C. Ô, Alan, bota a tabela na tela aí e eu queria trazer Minhoca aqui, uma visão aí matemática da história. Como é que você está analisando a pontuação, o nível de pontuação aí dos times nessa Série C, Minhoca? E, obviamente, com essa lupa no Náutico, com seus 15 pontos conquistados aí.
em 9 jogos até então, Minhoca. Tá bem equilibrado, né? A gente está vendo o Amazonas conseguindo uma boa sequência. Aliás, a gente até citou lá no começo, né? O Sassá está sendo peça muito importante. Se eu não me engano, dos 15 gols aí do Amazonas, 11 é do Sassá. Tem mais gol que muito time aí, viu? Exatamente. É isso mesmo. Ele sozinho tem mais gol que o Operário, por exemplo. Que é aquele L-Foot que o cara vende todo o time, deixa só 12 jogadores e contrata um Fussa 95. O cara toma fazer gol na Série C, Série D. E é isso, né? Que é o próximo adversário do Náutico. Um time que está bem, né? Vendo uma sequência muito boa, sem perder. Só perder um jogo, e aí esse é o grande risco que o Náutico tem. Acho que o Náutico vai ter muito jogo chato em casa, né? Você vai ter o Figueirense, vai ter, acho que é o Paysandu, se eu não me engano, dentro de casa. Adversários assim com certo peso, né? Que já viveram a própria experiência do Náutico de jogar a Série A, de jogar a Série B. E a pontuação atualmente, desce só um pouquinho aí, por favor, Alan, só para a gente dar uma olhada no CSA, que é um adversário que pode elevar essa pontuação do oitavo. O CSA, como está com esse jogo a menos e vai enfrentar o Lanterna do Campeonato Aparecidense amanhã, se o CSA vencer, ele sobe para 15 pontos, e aí o oitavo colocado já, a linha de corte ali do oitavo já sobe para 14, né? E aí o Náutico ficaria apenas uma pontuação acima do oitavo colocado. Claro que para quem está no G8, como é o caso do Náutico, ele tem que olhar sempre para o nono, e isso acontecendo, obviamente, a gente já sabe que o nono vai estar com 13 pontos. Então, é apenas 2 pontos separando para 30 pontos a ser disputado. Imaginando aí que o aproveitamento vai estar girando entre 40% a 60% da posição do oitavo colocado, pode ser que cresça aí por volta de 13 pontos, e se tiver numa pior projeção, né, que no caso, uma projeção mais alta, acho que por volta de 16, 17 pontos, aí a gente pode imaginar aí na base de quase 30 pontos para subir. Eu acho que vai ser um pouco menos. Eu acho que vai ser ali por volta de 28, 29. Eu não tenho a do ano passado. Quem tiver aí pode até ajudar aí qual foi a pontuação do oitavo colocado do ano passado e do nono. Mas eu acho que vai ser nessa faixa, sabe, Lucas? Próxima, o ideal seria ali 30 pontos, para não ter nenhum risco de possivelmente essa pontuação do oitavo precisar ser mais alta. Mas eu acho que... No passado foi 29, Minhoca. Então mas pronto, teve time com 29, que foi o Botafogo da Paraíba, que ficou de fora, né? Que ficou de pelo fora. De vitórias. Então é por isso que como eu estava projetando, né? Eu acho que vai ser nessa ideia de 50% dos 15 pontos que vai ser disputado. E aí, quando você faz a projeção, 15 pontos mais 14 ali, que possivelmente deve ser a linha de corda do oitavo, então deve ser com 29. E por isso que eu estou colocando 30, para dar uma margem para o Náutico passar. E aí, aquela coisa que a gente citou aqui na semana passada, o Náutico chegando entre os 8, não dá nem para projetar qual o melhor grupo, né? Vai depender muito do contexto. A última rodada pode o Náutico ser quinto, sexto, terceiro, segundo, hoje, nesse momento. E aí, sobe de novo, Alan, por favor. Hoje, o grupo do Náutico ficaria Náutico, Operário, Amazonas e Ipiranga. Se o cenário fosse hoje da atual classificação, né? Que é primeiro, quarto, quinto e o oitavo colocado num determinado grupo. E aí, São Bernardo, São José, Confiança e Botafogo da Paraíba no outro grupo. Um grupo ruim para o Náutico hoje. Chato, né? O Amazonas ruim, muito bem. de logística. Ruim lá para o Operário. Ipiranga jogar lá em Erechim, que é lá no sul do Rio Grande do Sul. Então, assim, não é tão simples assim. Mas a primeira meta é garantir essa classificação o quanto antes, para também não ter o desespero ali na reta final de ficar dependendo de outros resultados. Agora, é impressionante, Lucas, como você vê a diferença, é tudo muito parelho na Série C. Você vê a diferença entre os clubes amazonenses, o primeiro colocado, que é o Amazonas, para o Manaus, que é o primeiro na zona de rebaixamento, são 9 pontos. Pô. São 3 vitórias. Então, quando a diferença que faz de quando você ganha 2 seguidas, 3 seguidas, o Náutico agora que passa, se você vê aquele recorte que a gente geralmente olha de classificação dos últimos 5 jogos, se você procurar aí, somente 3 times não perderam nessa janela de 5 jogos. Náutico, o próprio Amazonas e acho que é o Remo lá embaixo, que está se recuperando. O Remo lá embaixo. É um perde-ganha muito grande. Eu até estava conversando com o meu Alvirrubro semana passada, e a gente debatendo série, veio uma ideia na minha cabeça e realmente eu achei
talvez seja o que sintetize, na minha visão, um pouco Série C. Parece aquela troca de tapa, aquela briga de rua, onde não se tem, dos dois lados, não se tem brigões que tenham técnica de artes marciais. Então é tapa para lá, é mãozada para cá, e quando você às vezes tem um jogador que faça uma mínima diferença, o Náutico, no caso, Souza, pô, é como se fosse um ex-boxeador ali aposentado, que o cara dá um soco e resolve numa falta. Essa sala no Amazonas que sabe fazer gol e o time minimamente consegue entregar a bola para ele finalizar ali. Então são recortes, são poucas coisas que fazem com que um time consiga, de uma hora para outra, virar a chave. O Remo estava lá embaixo, aí começa a virar a chave com quem começou a se achar, trouxe um novo Chegada de treinador, Catalá, começou né? a se achar, de Catalá. Então é uma competição muito louca, é uma competição assim que você não pode dar bobeira, você não pode entrar numa maré negativa, que se você entrar, você que está no G8 já você vai estar no Z4, o time que está no Z4 por alguns motivos, uma, duas vitórias ali, já sai, já está brigando no G8, então é uma competição muito perigosa. E que aí, olhando o cenário do Náutico, pelo menos a gente vê uma constância do Náutico Marchiori. Parou de ser aquele time que perde e ganha. Está tendo uma consistência de, lá fora, trouxe esse ponto, poderia ter sido a vitória? Poderia. Agora, não teve um rendimento que correspondesse a uma vitória. Ao mesmo tempo, o Botafogo também não fez essas coisas todas. No final, buscou ponto. É o copo meio vazio, meio para cheio, mas nessa Série C, realmente o pontuar, que às vezes na B eu bato muito, que o deixar de vencer fora nem sempre é uma vitória, aquele ponto da vitória. Na C não. Na C parece que tem muito disso, de você conseguir construir uma campanha sólida que te dê moral, que aquele time consiga ter uma confiança, que aquele time consiga construir uma característica de jogo e chegue para, quando vale realmente a competição, que é ali nos 2 quadrangulares final, aí sim, ali o time vai ter que crescer. Ali o time vai ter que ser decisivo. Ali o time, a diretoria vai ter que chegar junto. E o Náutico vai precisar que a diretoria chegue junto, com reforços necessários, sobretudo ali na frente. O que você achou de Elton e Berguinho, Cauê? Sinceramente, eu não achei tão boas contratações, não. Berguinho entra muito no que o Náutico meio que já tem ali na frente. Jogadores que ciscam e não complementam. Tudo bem, é Série C, vai trazer quem? Beleza. Mas talvez o Náutico precisasse ter trazido os jogadores com uma característica melhor de finalização. E Elton bate de novo num perfil de jogador que talvez, lógico, Elton não é igual a Souza, mas talvez o Náutico precisasse de um segundo volante com a qualidade técnica que Elton tem, mas talvez com a jovialidade maior, que não tivesse uma interrogação na questão física, que Elton já tem pela idade, de não conseguir render numa sequência maior, como já rendeu no passado, como rendeu muito bem no Bahia, como rendeu no passado na própria Ponte Preta, que ele teve anos em sequência na Ponte Preta, muito bom jogador. É aquele jogador que, se fosse há 5 anos atrás, seria uma baita contratação para o Náutico. Mas agora vem com a interrogação. Vem com a interrogação porque é para compor o meio de campo, que o Náutico já tem Souza e Vitor, esqueci o lateral direito, o nome. Vitor Ferraz. Vitor Ferraz, que muitas vezes compõe o meio de campo. Então, é mais um peso de idade, é mais um sacrifício que tem ali físico, se os três precisarem atuar juntos. Então, é muito mais pela característica de quando você junta vários desses jogadores, minha preocupação, do que propriamente a qualidade técnica de Elton que Elton possa dar. E o físico de Elton, que já não é mais a mesma coisa antigamente, quando ele conseguia corresponder muito.
Outro jogava de primeiro, de segundo volante, com uma qualidade muito boa. Eu já quis demais. Exato. Demais. Hoje, eu não sei. Sinceramente, não tem a mesma pegada de antes, não tem a mesma qualidade técnica de antes, o físico não entrega. Então, é uma grande interrogação. A turma pegou uma tweetada de Rodolfo falando sobre Berguinho em 2021. Foi. Ele falando que quando o Eric saiu, né, que poderia ser um substituto, ele fala que não substituiria em qualidade, mas em característica. Então, Características é o estilo. É o estilo, né? É o estilo daquele cara que corta, tenta armar, tenta achar a bola vertical. É o estilo. Mas não chega para ser titular, assim. Tanto que hoje nem entrou. É uma característica, é um número, uma quantidade, um número a mais, um ponto a mais, mas o Náutico precisa de titular. Acho que Vilheiro vem muito mal, Gabriel Santiago jogando na ponta vem muito mal. Então A questão é essa. O Náutico já está, não é queimando, mas tem uma peça que é Gabriel Santiago que poderia ser mais centralizada e vinha rendendo assim. Aí você, pela fragilidade que você tem dos seus pontas, são pontas muito mais de velocidade do que de criação e finalização. Aí o Náutico termina sacrificando, botando Gabriel Santiago ali para tentar aquela ali, o cobertor curto. Infelizmente que você tem muito na Série C. Aí você vai para o cobertor curto aqui, você perde um cara aqui centralizado, mas Souza vai fazer aquela função. Mas aí você perde um cara que dava uma dinâmica ali no meio muito grande. Então, nesse lençol curto, muitas vezes o Náutico termina se perdendo em momentos de partida. Então, os reforços do Náutico não precisam. Daqui para frente, o Náutico não tem que preencher elenco para banco de reserva. O Náutico tem que trazer jogadores que realmente possam acrescentar ali para jogar. Para ser o cara que marque hora e olhe e não espere 45 minutos do segundo tempo para fazer modificação. Ele já possa modificar se for necessário no intervalo. Só rapidinho ainda sobre essa questão da classificação, estava até olhando a campanha do São Bernardo, né? E curiosamente, vamos pegar o Náutico como exemplo. Se você coloca para o Náutico a largada do São Bernardo, que foi nos 4 primeiros jogos, 4 vitórias, o Náutico, nas próximas 4 rodadas, venceu os 4 jogos, basicamente o Náutico já encaminhou sua classificação, né? Apesar de não matematicamente, que aí iria para 27. Mas se você pega os últimos 5 jogos do São Bernardo, que é o pior desse G12 aí, só 4 pontos somados, você coloca isso na campanha do Náutico, daria 19. Precisando fazer aí, possivelmente, mais 10 pontos, né, e tal, para garantir a classificação. 10, 11 pontos, restando mais 5 jogos. Por isso que muitas vezes ter uma sequência de vitórias como o São Bernardo teve, mesmo tendo feito só 4 pontos nessas últimas 5 rodadas, o time ainda segue na segunda colocação. A gordura, né? Só que agora, essa gordura já foi para o espaço, né? O São Bernardo, que parecia que ser uma equipe que ia se classificar tranquilamente, tomou hoje de 3-0. Tá na briga 100% com todo mundo abraçado, né, agora. Pois é, agora se tornou uma equipe que, por mais que esteja no bolo e na parte de cima, de todas essas aí, é que tá com viés de mais baixo, né? Ao lado ali do Ipiranga, que tá com 3 derrotas nos últimos 4 jogos. É então, isso. Esse São Bernardo perdeu 3, né? Foram 2 fora, mas hoje em casa com 3-0. 3-0. Assim, tava 1-0 por Volta Redonda. O atacante do São Bernardo perdeu o gol na cara do goleiro, foi tentar cobrir, perdeu o gol, na sequência Volta Redonda faz 2-0, depois faz 3, podia ter feito mais. O segundo gol, se eu não me engano, foi até uma falha de Alex Alves. Então tem uma oscilada aí do São Bernardo, né? E por isso que caiu de posição. Pouco ainda da primeira para a segunda colocação, mas teve uma queda maior também que foi do Ipiranga, né? O Ipiranga estava ali nas 4 primeiras colocações, está em 8º agora. Nos últimos 5 jogos perdeu 3. E se o CSA vencer amanhã, ele sai do G8, né? E era um dos times que entraram ali cotados processo, né? Junto com o São Bernardo, até pelo primeira parte da temporada que tinha feito. É bom ficar de olho nessa galera que a gente sabe que tem um peso histórico, né? Que é Paysandu, Remo, que estão numa crescente, aí o próprio Figueirense, que venceu na rodada, venceu os últimos 2 jogos dos últimos 3 que disputou, que são equipes mais... aquela coisa, né? O Vitória do ano passado, né, Minhoca? O Vitória do ano passado, né? O Vitória vai comendo de gol com a turma no final, né? Isso, ótimo exemplo. Porque há uma expectativa. Por exemplo, um Remo e um Paysandu, um Náutico pegando num quadrangular, é jogar com casa cheia fora. Chatíssimo. Né? Chatíssimo. Remo, Paysandu, CSA, Figueirense. É muito difícil fazer qualquer prognóstico nesse formato de Série C, que como o Cauê falou, é muito próximo à pontuação. Eu fui olhar aqui ano passado, que Minhoca perguntou,
terminou ano passado a diferença do líder pro oitavo, 4 pontos. Assim, se você compara com a Série B, por exemplo, do primeiro pro oitavo, a diferença é muito maior do que isso. Mas todo mundo muito achatado ali. E do líder pro nono colocado, né? Veja, o nono que vai fora da classificação. Mas é porque tem uma coisa que é significativa. A Série C, ela é uma classificatória, entendeu? Se, por exemplo, o time que terminasse primeiro e segundo tivesse uma vantagem de chegar no quadrangular para, em caso de empate, o primeiro critério fosse a campanha dessa fase de grupo, beleza. Mas o cara, quando já está garantido ali, faltando 3 rodadas... Como é? Só decide em casa no quadrangular, né? O primeiro e o segundo... na última rodada, que você precisa entender o que você faz nos 5 jogos antes, para ter na última rodada o jogo em casa a seu favor. Então, assim, o time que já está garantido classificado com 3 rodadas de antecedência, que eu acho que é isso que o Náutico vai tentar, depois para o Náutico, sim, eu vou ter a melhor campanha, mas quem vai estar passando em oitavo? É o Paysandu? Ou vai ser, por exemplo, o Amazonas, tá? Outra equipe aí, Floresta, por exemplo. Peguei aqui uma equipe que talvez não tenha tanto peso, né? Floresta não tem torcida e tudo mais. Então, depende muito de quem se classifica. Por isso que eu acho que não tem essa distância, não tem essa motivação para terminar primeiro dessa fase seletiva. É como o Cauê disse, meu amigo, é trocação. E uma lesão aí muda tudo. Uma lesão do jogador, por exemplo, Sassá no Amazonas, está fazendo a diferença. Não, acaba o time. Acaba o time. O São Bernardo mesmo caiu muito porque teve Léo Jabá, que estava se destacando, se lesionou. Aí começou a cair o time. Aí contratou agora não tem 2, 3 caras, não. Esses times aí é um cara que eu chamo tudo. Curtos, pô. O Náutico, por exemplo, se perde Souza, por exemplo, assim, é uma situação muito... Pode mudar muito na tabela. Não, é já assim. bati aqui. Todo time tem um jogador desse, provavelmente. Trabalhou. E olha, igual, velho. Eu assisti alguns jogos do Náutico, hoje assisti mais ou menos. Mas para a dinâmica do jogo do Náutico, Souza também não é nem essas coisas todas. Cauê, ele mais atrapalhou, ao mesmo tempo ele atrapalhou. Ele atrapalhou, mas como é que vai tirar o cara desse? Não tem. É o kicker. É o kicker. É o ex-boxeador aposentado que vai lá dar um murro potente. Pronto, a parada dele é muito importante. Mas vai fazer o quê? E quando o jogo estiver complicado, é uma bola parada dele que pode resolver. Exatamente.